Meu nome é Marcela Pestana, eu sou estudante do curso de graduação de Medicina e o título do meu trabalho é Caracterização do crescimento de pré-escolares com asma grave acompanhados no Hospital Universitário de Brasília. E meu trabalho foi orientado pela doutora Carmen Lívia Martins. Então vamos para a introdução. A asma é uma doença muito prevalente, tanto em adultos quanto em crianças, mas na infância ela é a condição crônica mais comum e ela é caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas associada a uma hiperreatividade dessas vias e que geram sintomas como sibilos, dispneia e tosse. A partir disso, a asma ela pode ser dividida em asma leve, moderada ou grave, e essa classificação vai ser de acordo com o nível de tratamento exigido para controle dos sintomas. Nesse trabalho, a gente vai focar na asma grave, que é aquela que tem os sintomas mais severos e que necessita do uso de altas doses de corticoide inalatório para alcançar um bom controle dos sintomas. Então, qual foi o nosso objetivo neste trabalho? Foi avaliar, dentro dos pacientes com asma grave, em uso de corticoide inalatório em acompanhamento no HUB, avaliar o crescimento estatural dentro da faixa etária dos pré-escolares e avaliar, então, se havia algum efeito da asma grave e do uso de corticoide no crescimento desses pacientes. Então, a metodologia foi um estudo descritivo, observacional transversal, em que foram avaliados os prontuários dos pacientes atendidos no ambulatório de pneumopediatria do HUB de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, e foram incluídos os pacientes na faixa etária de 2 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias, pacientes selecionados, então, com asma grave que estavam em uso de corticoide inalatório. A partir disso, foi feita a coleta de dados, dos dados antropométricos e também de idade, estado de controle da asma e a dose diária de corticoide. Para avaliação do controle da asma, foi feito o teste de controle da asma, ACT, e para avaliação da estatura, peso e IMC foram usados os gráficos da OMS. A partir disso, foi feita uma análise estatística, tanto de frequência absoluta e porcentagem dos dados, quanto foi feita também uma associação de Fischer entre a dose alta ou baixa de corticoide e as demais variáveis, e uma associação entre o controle ou não da asma com as demais variáveis. Então, para os resultados, a gente encontrou 8 prontuários de pacientes com asma grave dentro da faixa etária, e a média de idade dos pacientes foi de 2,38 anos, a média de peso de 17,7 quilos, a média de altura de 94 centímetros e a média de dose diária de corticoide de 428 microgramas. Então, os dados foram analisados, a estatura foi vista de acordo com o esperado para a idade, se estava uma estatura adequada ou não. A asma foi classificada em controlada ou não controlada e as doses de corticoide foram divididas em alta ou baixa, considerando alta a partir de 400 microgramas. E a partir disso foram feitas as associações. Então, a gente vê aqui na tabela, nessa primeira, analisando a dose alta ou a dose baixa de corticoide com todas as demais variáveis, de sexo, procedência, asma controlada ou não controlada, estatura e IMC, que nenhuma delas teve associação estatisticamente relevante, porque todas tiveram P acima de 0,05. Da mesma forma, quando a gente compara os pacientes com asma controlada ou não controlada, com as demais variáveis, nenhuma apresentou relação estatisticamente significativa, porque todos também tiveram P acima de 0,05. Então, a gente concluiu que dentro do nosso estudo não foi possível estabelecer essa relação entre as doses de corticoide e alterações no crescimento, e também a gente não viu relação entre o controle da asma e as medidas antropométricas. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Que dentro desse tema a gente ainda tem estudos muito divergentes, então a gente tem estudos que mostram sim uma associação do corticoide com alterações no crescimento, enquanto a gente tem estudos que não mostram. Os estudos que mostram essa relação, eles evidenciam que o corticoide ele tem uma interferência nos moduladores do crescimento, também na produção dos hormônios sexuais e na regulação dos níveis de cálcio, e além disso há uma variação da fase puberal do crescimento que poderia ser um fator confundidor desse tema. Então, a gente conclui que até que a gente tenha mais dados concretos, sobre essa relação ou não do corticoide, de alterações no crescimento, a gente tem que considerar esses possíveis efeitos adversos do corticoide no manejo da asma grave, porque são pacientes que vão precisar de altas doses de corticoide, e levar em consideração que esses efeitos podem ser minimizados pelo ajuste correto de dose e pelo tempo de tratamento individualizado para cada paciente. Muito obrigada.